Olá, gente. Meu nome é Luiz Carlos Keck, eu sou da Companhia Teatro dos Ventos e quero agora fazer a apresentação do livro que estamos lançando nós da companhia, que se chama Raízes do Teatro Operário em Osasco. Essa é a capa do nosso livro, que eu acho que está muito bacana, está muito bonito, e o livro está bem. Ele é fruto de uma pesquisa que eu faço já há bastante tempo sobre o teatro em Osasco na época da ditadura. Uma pesquisa que eu faço desde 2005, mais ou menos. É uma pesquisa muito longa. Em alguns momentos, eu tive que adormecê-la, né? Porque eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado em outros temas, mas nunca abandonei a pesquisa. Eu sempre fui elaborando, refinando, escrevi artigos a respeito. Parte desses artigos foram apresentados em congressos, eventos acadêmicos, foram publicados. E o livro, então, ele reúne 4 artigos, né, 4 ensaios, 2 que foram apresentados em eventos acadêmicos, um que faz parte de uma biografia sobre o Rubem Pignatari que estou escrevendo, e o outro é específico para essa publicação. Além dos textos, o livro conta ainda com 2 peças daquele período. Uma é Viva o Rei João, do Daniel Pedro, e Rei de Seca e Fome, do Rubem Pignatari. O projeto, né, esse livro ele faz parte do projeto Cena, Resistência e Rebeldia, o Teatro na Cidade de Osasco nas décadas de 1960 a 1980, e que foi contemplado pelo edital 005-2023 da Lei Paulo Gustavo. Uma lei muito importante, junto com a Lei Aldir Blanc, que são leis federais, com os nossos editais de fomento aqui da cidade. Enfim, são recursos que permitem, né, que possibilitam a realização de eventos ou de produtos, como é o caso desse livro, na nossa cidade. E é fundamental. Muita gente foi contemplada, nós fomos um deles. Muita gente, muito mais gente não foi contemplada, e isso não é por falta de talento, falta de habilidade dessas pessoas, mas é por falta de recursos. Nós precisamos ainda, o dinheiro que se disponibiliza ainda é muito pouco, nós precisamos de um aumento das verbas para contemplar mais gente, mais bons trabalhos serem realizados e apresentados para a população. Mas, enfim, tivemos essa possibilidade e queremos agora apresentar esse produto para vocês. Então, aqui eu estou fazendo esse vídeo como uma espécie de um lançamento, de um primeiro lançamento do livro. A ideia de fazer esse primeiro lançamento em vídeo é justamente para que ele possa chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas e ficar no ar permanentemente, né? Ficar por mais tempo possível no ar, para que mais pessoas tenham acesso a essa porta de entrada, a essa sensibilização sobre o livro e seu conteúdo. Então, essa apresentação, ela vai pincelar por cima os temas que eu trato em raízes do Teatro Operário na cidade, em Osasco, e também até para ver se aguça um pouco a vontade de vocês de conhecerem o livro como um todo. Então, vamos lá. Lembrando que é uma produção da CIA Teatro dos Ventos, e que, olha que interessante, né? A gente fez o projeto para conseguir publicar um livro, e agora nos despertou na companhia o desejo de fazer mais livros. Então, nós já estamos nos organizando para publicar nossas peças. Nós já temos 2 peças publicadas, por uma que se chama Brasil Ano Zero, que foi editada pela Giostre, e recentemente nós tivemos nossa peça o Sonho Americano, publicada pela Relampiano. Nós vamos republicar algumas dessas peças, vamos publicar peças antigas, vamos publicar nossos estudos acadêmicos. Nós estamos num grupo de teatro em que todo mundo é ligado ao meio acadêmico de uma forma ou de outra, e a gente gosta de pesquisar bastante. E a nossa ideia também é publicar dramaturgias e estudos de pessoas da cidade ou da região que se mostrarem aí importantes para mais pessoas conhecerem, né? E uma dessas primeiras publicações vai ser, a gente já tem um acordo já firmado com Daniel Pedro, que é um importante dramaturgo, que não mora mais na cidade. Nós vamos falar mais dele durante a nossa apresentação, mas que é um dramaturgo de mão cheia, com peças maravilhosas, e a gente, o ano que vem, vamos publicar um livro
a Edições Teatro dos Ventos vai publicar Daniel Pedro na Cidade, e isso vai ser muito bacana e muito interessante. A gente quer agradecer, então, né, a Comissão de Avaliação de Projetos aqui da cidade, de Osasco, que tem nos dado suporte, principalmente na reta final do projeto, e do órgão estadual, que também trabalha com a Lei Paulo Gustavo, que organiza a Lei Paulo Gustavo a nível estadual, e o Ministério da Cultura, que é, né, o centro nervoso dessa organização toda, mas também gostaríamos de agradecer a todos os movimentos culturais, entidades, artistas, produtores, que se engajaram muito durante a pandemia para criar a Lei Aldir Blanc, né, e criar a Lei Paulo Gustavo, para garantir, durante aquele contexto terrível da pandemia, que a arte e a cultura no país não parasse, né, fosse o menos impactada possível. E, infelizmente, essas leis que foram emergenciais se tornaram leis com uma certa duração, vamos torcer para que dure por mais tempo, lembrando que elas são fundamentais, nós precisamos de mais leis ainda, mais leis federais, estaduais e municipais, e, sobretudo, precisamos de mais recursos, porque os recursos ainda são muito poucos, né? Muita gente boa, muito projeto bom deixa de ser contemplado. Então, disso que precisamos, mas é um começo, né? A gente já tem uma bandeira concreta pela qual lutar. Bom, as raízes do Teatro Operário Osasco são, segundo o meu estudo, nós temos 4 raízes principais. Não são as únicas, existem outras, provavelmente, né? Mas eu creio que são as 4 principais. São as 4 principais, que é o espetáculo Rede Seca e Fome, o Grupo Osasquense de Teatro Amador, o Gota, o Núcleo Expressão e o Grupo Espelho. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um deles. Antes, vamos falar sobre o contexto histórico, né? Acho que é interessante a gente lembrar que a emancipação da cidade ocorreu apenas 2 anos antes do golpe militar. E a emancipação da cidade, ela uniu, por muitos anos, os seus setores progressistas da pequena burguesia, do operariado, dos estudantes, dos intelectuais, dos artistas, todos engajados por nos tornarmos uma cidade, né? Deixarmos de ser um distrito da capital paulista. Então, quando o golpe militar acontece em 64, ele pega a cidade muito mobilizada, a cidade muito muito engajada. Então, não sei como é que foram em outras cidades, mas o espírito, então, de resistência à ditadura estava muito forte aqui em Osasco naquele momento. Isso impactou também no nosso teatro, como nós vamos ver. Vamos começar então com o espetáculo Rede Seca e Fome, que surge em 66, mas vai ter o seu momento fundamental em 69, né? Ele surge na Igreja Imaculada Conceição, que à época tinha à frente o padre Rafael Busato, uma figura extraordinária, uma pessoa que lutava, né, pela questão da justiça e defesa dos direitos humanos das pessoas. Naquela igreja, então, existia uma comunidade de jovens muito atuante e muito engajada aí nos saraus, na música, no teatro, em outras formas de convivência. Chega àquela comunidade, o Rubem Piatari, então, um jovem de 22 anos, 21, 22 anos, que tinha o sonho de ser ator. E fica sabendo que naquela igreja, perto da casa dele, o Rubem de Carapicuíba, né, mas assim, quilômetro 18, não está tão distante de Carapicuíba, e ele se engaja naquela comunidade. Em algum momento, não muito tempo depois, a comunidade consegue ingressos para assistir a última apresentação do espetáculo Morte e Vida Severina, né, que é baseado no texto de João Cabral de Melo Neto e foi adaptado pelo Sionei Siqueira e pelo Chico Buarque, com músicas do Chico. E o espetáculo ia embarcar para a França para participar de um importante festival de teatro por lá. E essa era a última apresentação deles. E o pessoal da comunidade Imaculada Conceição foi assistir o espetáculo. E o Rubem diz em entrevista que ele não entendeu nada, mas que ficou absolutamente impressionado. É óbvio que o Rubem entendeu bastante coisa, mas ele chega em casa e poucas semanas depois ele conclui um texto chamado Rede Seca e Fome,
muito influenciado pelo Morte e Vida Severina, mas que não é uma cópia de Morte e Vida Severina. Ele não é um jovem que se impressionou por algo e imitou esse algo, né? Não é uma imitação, é uma inspiração. Então, há aproximações com o texto do João Cabral, mas o texto do Rubem tem uma vida própria, tem um objetivo próprio, ele é animado por um desejo próprio. Tanto é que o texto do Rubem ele faz, em algum momento, um discurso mais direto, anticapitalista e antiimperialista. É um texto até que ele não é tão poético na forma quanto o texto do João Cabral. Ele tem ali alguma poesia, mas ele é um texto mais direto, mais bruto na sua visão política. É óbvio que é um texto de um jovem de 22 anos, mas é muito bem escrito e quem se interessar pelo livro vai encontrar essa peça lá. O Rede Seca Informe faz uma ampla circulação na cidade, depois nas cidades próximas e até em outros estados, e é aí que acontece o seu momento mais tenso, que é a apresentação na cidade de Guaxupé, Minas Gerais, quando uma mulher se levanta na plateia, no meio do espetáculo, e diz com o dedo em riste, gritando que aquele espetáculo é uma mentira, que não existe fome no Brasil. Essa mulher era esposa do comandante de um dos quartéis aqui em Osasco, próximo, inclusive, à Imaculada Conceição. Então, quando os jovens chegam, voltam para Osasco, eles precisam prestar depoimento no quartel, sofrem ali são repreendidos pelo militar, são ameaçados e ouvem que não deveriam mais fazer teatro em Osasco. E aí se extingue o espetáculo Rede Seca e Fome. No entanto, se lança as principais sementes desse teatro operário na nossa cidade naquele período, porque parte desses jovens não pararam de fazer teatro. E não só não pararam, como influenciaram outras pessoas a fazerem outros espetáculos. Nesse mesmo período, se forma na Cobrasma, uma importante fábrica que existiu aqui na região, o grupo Osasquense de Teatro Amador, o Gota, a partir de uma provocação que o rock é aparecido, né? O rock que depois se torna um importante quadro na luta armada e uma figura política ativa até hoje na cidade de Osasco, inclusive na luta pela cultura, uma pessoa extraordinária, que provoca também ali o seu Inácio Gurgel, né? Que era lá do grupo da Imaculada Conceição, mas que também era operário, a formar dentro da Cobrasma um grupo teatral. Esse grupo se forma, tem ali... Eles montam poucos espetáculos, né? Se destaca mais uma montagem para o Dia dos Pais, e também, mas aí tem o grande trabalho deles, que é o Oração para uma Negra, que é um texto teatral do Albert Camus, né, do escritor francês, baseado em um texto de um outro escritor, que é o William Faulkner, com a direção do Nelson Wendel Pirota. Então, é muito interessante, né? Operários da cidade de Osasco, muitos deles estudantes, tendo esse refinamento de buscar um texto tão sofisticado para se montar na cidade, um texto que circulou bastante também aqui na região. Em entrevista, o Rock me disse que eles escolheram a Oração para uma Negra porque era uma forma que eles encontraram, e foi muito bem sucedida, para conseguir driblar a censura, né? Então, é um texto crítico, um texto sobre opressão, mas um texto que não é ambientado no Brasil, o que fez com que eles conseguissem driblar, despistar a censura, e esse texto teve um papel importante pelo número de apresentações que teve junto aos operários na cidade, texto que foi apresentado no sindicato, salões de igreja, e assim por diante. O outro é o Núcleo Expressão, que então ele é montado a partir de dois participantes ali do Rede Seca e Fome, o próprio Rubem Pignatari e o Ricardo Dias, que querem montar, eles têm um projeto, eles foram ambiciosos, né? Eles chegaram a publicar no jornal Municípios em Marcha, aqui da região, na época, um jornal já extinto, um projeto para se construir uma cena teatral profissional
e popular, na visão do que era o teatro popular nos anos 70, na cidade de Osasco. Eles tiveram a seguinte ideia, que para começar isso, eles precisavam fazer um curso de teatro, conseguiram um apoio da prefeitura para isso, um espaço, né? Quando eu digo apoio, é um espaço, o apoio de um espaço para fazer as aulas, e abriram 45 vagas para um curso de teatro, e teve dezenas de pessoas interessadas, então eles acabaram começando o curso com mais de 100 pessoas. Esse curso, então, se inicia no segundo semestre de 1971, e eles eles preparam uma montagem no ano de 72. Eles tiveram a ideia de fazer uma montagem de rua que fosse grandiosa, que seria uma forma de conseguir impedir uma ação repressiva mais forte da censura, caso acontecesse. Então, 2 dos participantes do curso, o Adalva Hadid e o Antônio Marinho, ficam responsáveis pela dramaturgia, e é um espetáculo realmente grandioso, porque ele ocupa todo o largo da cidade de Osasco, é um espaço muito grande, hoje tem um terminal, enfim, mas era um espaço aberto muito grande. E a peça tem 16 horas de duração, né? Uma peça que é apresentada em 2 finais de semana, em 4 sessões divididas em 2 finais de semana. E uma peça também muito provocadora, porque entre várias questões, 2 que eu acho que são muito importantes, o primeiro foi ter colocado o Ricardo Dias, um ator negro, para fazer Jesus Cristo, então, batendo de frente com uma visão racialista da figura de Cristo, essa figura que se construiu de um Cristo apolíneo, né, de pele clara, olhos claros, loiro. E apesar de ser uma peça que estreou na Páscoa, na peça Jesus não ressuscita, né? Jesus morre. Então, daí um homem chamado Jesus. Então, essa ideia de que da humanidade de Jesus Cristo. Eles também foram, outra ousadia do Núcleo Expressão foi a construção de um teatro próprio na rua Minas Bogazian, que é no centro de Osasco. Um teatro muito importante, porque o número de pessoas que passaram por ali é impressionante, impressionante. Quase 1 milhão de pessoas ao longo dos anos que ele durou, plateia para 400 e poucos lugares. Trabalho de expressão muito grande também em termos de número, né? E eles conseguiram fazer aí diversas montagens teatrais, desde espetáculos infantis até peças mais críticas à realidade brasileira, e sendo uma delas justamente Viva o Região, do Daniel Pedro. Por fim, nós temos o Grupo Espelho, que é um grupo que surge em 75, quando o Daniel Pedro conhece a Lu Silva, a saudosa Lu Silva, uma pessoa muito, muito querida. Se conhecem como estudantes lá no Colégio Fernão Dias, que quem é de Osasco conhece essa escola. O Daniel Pedro, na época, ele tinha um espaço teatral na Cidade de Deus. Quando eles são obrigados a deixar espaço teatral, ele convida a Lu Silva, né? Ele conheceu a Lu Silva na escola e a convida para participar desse espaço teatral com ele. Mas, quando eles não podem mais continuar ali na Cidade de Deus, eles resolvem fundar o grupo, que é o Grupo Espelho, e com o primeiro espetáculo deles, o Mutirão, e aí segue o Banquete, né? Eles fazem o Barato Quente, Viva o Rei João. São espetáculos que, enquanto o Núcleo Expressão tinha por objetivo trazer as pessoas da periferia para o seu teatro, né, para terem essa vivência de um teatro de palco grande, de plateia, de iluminação, coisa que as pessoas na cidade de Osasco não tinham acesso nenhum naquele período, né, as pessoas de baixa renda, as pessoas da periferia. Então, o Núcleo Expressão trazia as pessoas das periferias, né, sejam estudantes, sejam com os acordos que eles faziam com as fábricas da região, para as fábricas levarem os seus trabalhadores para lá. O Grupo Espelho faz o contraponto a isso, né? Faz de uma forma diferente dessa, que é levar os espetáculos para a periferia. Então, os espetáculos eram apresentados em associações de bairro, era apresentado
em salões de igreja, eram apresentados em sedes de sindicato, e apresentado em praças, na rua e onde fosse possível. É interessante que logo depois da primeira peça que eles montaram, né, eles acabaram conseguindo um apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que é um grande sindicato da cidade, da região, um sindicato muito importante para a luta dos metalúrgicos no enfrentamento à ditadura. E um dos principais agitadores culturais da cidade, né, o Carlos Marques, é uma pessoa muito envolvida com a questão cultural e com a questão ambiental. Ele, na época, tinha ali, né, uma relação, trabalhos com o Sindicato dos Metalúrgicos, vendo o espetáculo do Grupo Espelho, ele convida o Grupo Espelho para ter na sede do sindicato também a sua sede, né? Então, realizar ali seus ensaios, parte das suas apresentações, o que conseguiu dar um apoio muito grande, né? Dar condições de realização, ampliar e aumentar a capacidade de trabalho do Grupo Espelho. O Grupo Espelho deixa de existir em 86, quando o Daniel Pedro e a Lu Silva se mudam para Brasília. Depois de um tempo, a Lu Silva volta, o Daniel Pedro fica por lá e existe o fim, né, do Espelho. É interessante notar que o Grupo Espelho ele também está dialogando com o teatro amador. Eles sempre se afirmaram, né, tanto a Lu quanto o Daniel Pedro nas entrevistas deixam claro que a ideia deles era ser um teatro amador, mas já numa outra ideia do que é o teatro amador, né? Eu acho que hoje a gente pode dizer que existem dois entendimentos do que é o teatro amador, os dois são corretos, mas é preciso entender o contexto de cada um, né? Ou o significado de cada um de acordo com o contexto que se está debatendo. Porque o teatro amador pode tanto ser aquele teatro de final de semana, de horas vagas, que você faz na igreja, que você faz no trabalho, enfim, em que a pessoa não tem a preocupação de ser um artista, né? Ela quer fazer ali um passatempo, um entretenimento, ou ela tem uma causa vocacional, é um teatro da igreja, evangelizador, enfim, do partido político. Mas tem aquela ideia do amador que são as pessoas que são artistas, né? Elas têm uma capacidade de criação e de realização tanto quanto um artista profissional. São pessoas que estudam teatro, fazem cursos, leem a respeito, né? Mas que optam por não ingressarem na vida profissional teatral, optam por fazer um teatro. Elas se dedicam ao teatro o maior número possível das horas que têm, em alguns momentos ganham dinheiro fazendo teatro, mas elas não estão interessadas no teatro enquanto um empreendimento comercial, né? Elas não estão interessadas na venda do ingresso, elas estão interessadas no debater temas através do teatro. Então, isso fica muito forte no Brasil. É interessante que o Grupo Espelho é de 75, em 74 no Brasil se cria a COFENATA, que é a Confederação Nacional do Teatro Amador. E o teatro amador naquela época era muito grande no Brasil, né? Então existiam as federações estaduais e elas se uniam na Confederação Nacional. E o Grupo Espelho fazia parte disso. Então, ele é também um novo debate sobre o teatro amador no país e na cidade. Bom, eu apresento aqui rapidamente quais são as 4 raízes do teatro operário na cidade de Osasco. É o ponto de partida do nosso livro, do livro da Companhia Teatro dos Ventos, que eu tive o prazer de escrever. Há muito mais no livro sobre esse debate, sobre esses grupos, sobre seus significados, sobre seus desenvolvimentos e sobre as 2 dramaturgias que foram publicadas junto aos meus ensaios, né, meus artigos, que compõem os capítulos do livro. Convido a todos e todas a lerem o livro, né? Pode depois procurar o Instagram da Companhia Teatro dos Ventos, @CIA Teatro dos Ventos, _SP, e lá você vai ver como faz para adquirir o livro, tá bom? Agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês, espero que gostem, e vida longa, né? Vida longa ao livro, vida longa à Companhia Teatro dos Ventos, vida longa à Lei Paulo Gustavo, à Lei Aldir Blanc, vida longa ao nosso Conselho de Cultura, ao Plano Municipal de Cultura da cidade de Osasco, vida longa ao nosso edital de fomento, que tudo se amplie, que tudo cresça, tudo fique mais bonito, mais forte e mais longevo.
Obrigado, gente. Até.